A liberdade é uma experiência da condição humana? Não necessariamente. O Estado interfere na nossa liberdade? Todo dia. O que ameaça a nossa liberdade? Quando você não pode fazer o que você quer e quando o Estado diz para você toda hora o que você tem que fazer. Liberdade tem limite? Claro que tem, senão é só bagunça. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos saber o que é liberdade e o papel dela em uma sociedade. Onde existem várias formas de liberdade? A gente vai ver aqui, alguns filósofos já tentaram arrumar essa bagaça que é a discussão da liberdade, porque a liberdade às vezes é compreendida como eu posso fazer tudo o que eu quiser. A liberdade também é compreendida no sentido de, na democracia, é o único regime onde há liberdade, apesar que isso não, evidentemente, é tão claro. A liberdade é compreendida como só existe liberdade se há lei, né? E também existe hoje, inclusive, vale mencionar, Andresa, existe um entendimento de liberdade muito infantil, que é essa coisa de, eu não quero regra nenhuma, sabe, eu não quero obedecer nenhuma autoridade. Isso é liberdade de gente regredida. E será que a gente entende de fato o que é liberdade? Vamos ver o que dizem as pessoas nas ruas. Liberdade para mim é você poder fazer tudo que você gostaria de fazer, sem interferência política ou enfim. É você poder andar à vontade em toda e qualquer circunstância. Liberdade para mim, às vezes é simplesmente poder viver sem ser morta na rua, que é a realidade de muitas pessoas como eu. Liberdade, eu acho que é um tema complexo, parece simples até, mas eu acho que liberdade é você conseguir fazer as coisas que você luta para fazer, é você ter direito de ir e vir com as devidas responsabilidades com todas as pessoas que convivem ao seu redor, é você respeitar todas as pessoas e ter de volta o mesmo respeito. Liberdade para mim é poder escolher dentro de padrões éticos e dentro de padrões em que a sociedade entende como aceitável ou aceitáveis. Liberdade para mim é poder ser quem eu sou, é poder fazer as coisas que eu quero, no sentido que eu quero sem prejudicar uma outra pessoa. Liberdade é uma forma de se expressar, seja na política, seja na vida, mas tudo sobre o aspecto da moral. A moral deve ser a base de tudo para a gente viver em sociedade. Liberdade é você poder fazer aquilo que você gosta e que você quer. Para mim, liberdade é o poder de escolha, tanto de poder escolher estar onde quiser e poder comprar onde quiser. E, infelizmente, na sociedade que vivemos hoje, liberdade é atrelada a dinheiro. Você vê, teve uma das entrevistadas que falou que é complexo, né? É claro, a gente vai discutir aqui liberdade de uma forma sintética, ainda que consistente, mas para você responder o que é liberdade, se pegar um verbete de um bom dicionário de filosofia, vai umas 25 páginas, de fato, como ela disse. E, inclusive porque tem aspectos históricos dentro da compreensão de liberdade, né? Normalmente aparece assim, comprar o que eu quero, fazer o que eu quero, ir para onde eu quero. Isso está muito dentro de uma noção Ser quem eu sou. Essa daí cheira a romantismo e tal. Mas eu achei a resposta de uma das entrevistadas, uma menina excepcionalmente dramática e significativa, que é engraçado porque pelo gesto facial dela, a gente já percebeu que ela ia dar uma resposta, digamos assim, marcante, né? Liberdade é eu poder andar na rua sem ser morta, alguma coisa assim, ela falou. Então, assim, eu tenho a impressão que, não só no Brasil, é claro, mas às vezes a liberdade em países como o Brasil, em que você tem
um nível altíssimo de violência, né? E violência não só para determinados grupos sociais, violência generalizada, não só para determinados grupos sociais, de fato, de repente, você pode dizer, olha, liberdade minimalista, como se diz. Eu poder andar na rua e não me matarem, não me assaltarem, não levarem meu celular. Você vê como o conceito de liberdade ele é muito amplo, ele passa por fazer o que eu quero, fazer o que eu sinto, me expressar do jeito que eu quero. Alguns falaram de agir como eu quero dentro da norma moral, mais ou menos assim, que significa liberdade dentro do Estado de Direito e da lei. Então, aparece claramente, ainda que das mais variadas formas, primeiro é complexo, depois tem a ver muito, a gente entende muito liberdade associado com realizar o que eu quero. Por outro lado, está pautado por normas morais ou regras, né? Está vinculado à possibilidade de eu me expressar da forma que eu quero, mas eu diria que dominou ali uma mistura de concepção liberal moderna do indivíduo que escolhe e concepção romântica. No discurso A Liberdade dos Antigos comparada à dos Modernos, de 1819, o francês Benjamin Constant escreveu: assim, entre os antigos, o indivíduo, quase sempre soberano nos assuntos públicos, era um escravo em todos os seus assuntos privados. Como cidadão, decidia a paz e a guerra. Como particular, estava limitado e era observado e reprimido em todos os seus movimentos. A liberdade, Pondé, quando direitos individuais não são levados em conta? Do ponto de vista contemporâneo, já do 19, 20, 21, a ideia de que existe a liberdade sem o respeito a direitos individuais ou desejos individuais é um contrassenso. A gente não entende isso como liberdade. Por outro lado, se você falasse com alguém que era um cidadão ateniense e participava da Assembleia, ou se você falasse com um cidadão romano que fazia parte do Senado, ou influenciava que eles queriam fazer parte do Senado, a liberdade ali, como bem você leu, significava participar dos processos decisórios da polis grega ou da República Romana. Ou seja, participar dos processos que determinam o destino, o funcionamento, o conjunto de leis. Isso era liberdade. Agora, é claro que, desse ponto de vista, a noção de indivíduo ou de que a liberdade seja um direito universal, como é definido e muita gente entende, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. É bem enrolado. Alguém pode dizer para mim que eu sou muito livre para fazer o que eu quero, mas eu não consigo comer 3 refeições por dia. Então, eu faço o que eu quero, mas não consigo comer. Então, essa ideia de liberdade aqui, ela fica também, digamos assim, relativizada por conteúdos econômicos imediatos. Então, para nós, a ideia antiga de que um sujeito que fazia parte da Assembleia Ateniense, ou era senador em Roma, ou participava das decisões de quem era senador em Roma, ao mesmo tempo você tinha escravos, para pegar um exemplo clichê, é evidente que não parece ser liberdade como a gente entende. Primeiro, não é universal, depois é uma concepção de liberdade que contém a ideia de que corpos podem ser possuídos por outros corpos, no caso de seres humanos, né? Mas os antigos pensavam assim, por isso liberdade tem um caráter histórico. Talvez, Andresa, dentro de 500 anos, nossos descendentes, se existirem, olhem para a nossa concepção de liberdade de hoje e digam, como que alguém achava que é livre a fazer o que quer? Ideia mais idiota, quem disse que alguém pode fazer o que quer? E pensando assim na nossa democracia, somos livres para escolher nossos representantes, né? Mas não temos a mesma vontade aí para fiscalizar, acompanhar o trabalho deles de perto. Esse desinteresse, de alguma forma, amplia a liberdade dos políticos e mina a nossa como cidadão? Amplia a liberdade, digamos assim, o lado B, né? Da liberdade dos políticos. Então, assim... Ninguém está vendo, né? Não, sem dúvida nenhuma, porque há uma... veja, na democracia, digamos assim, o resquício da compreensão de liberdade antiga, que aliás tinha na democracia grega, o resquício
da compreensão de liberdade antiga na democracia contemporânea é a ideia de que você participa das decisões do país escolhendo em quem você vota, ou organizando grupos de pressão sobre os representantes no legislativo, executivo, o que for. Tá? Isso é um resquício da compreensão de liberdade antiga. Por quê? Porque é o momento em que você é participante indiretamente e de forma representada, de alguma forma, já que o voto é um só, né? Seu voto é um só, mas você está, de alguma forma, tem um pedacinho do mecanismo decisório da sociedade e do Estado que passa por você, que é o momento que você vota. Tem uma teoria na ciência política contemporânea muito interessante chamada teoria da rational ignorance, ignorância racional. Essa teoria, ela quer dizer o seguinte: os seres humanos racionalmente escolhem não dar muita atenção para a política. É isso que a teoria quer dizer. Por quê? Porque eles sabem que dentro da economia da atenção, a sua capacidade decisória no campo político é quase nula. Ou seja, nós escolheríamos racionalmente que esse território da política, para pessoas como nós, a gente dedica só um pouquinho de atenção, porque na realidade nós não temos nenhuma influência, quase nenhuma influência no que acontece no processo decisório. A gente influencia o voto de certa forma, o voto não, quem ganha, de certa forma, mas o processo de decisão, a gente tem tanta decisão para tomar que reflete imediatamente no nosso dia a dia e mais, que a minha decisão é soberana. Pondé, a liberdade é algo que devemos conquistar? Olha, eu diria que sim, em grande medida sim. Porque se você pensa no bebê quando nasce, sem entrar aqui nos baratos do Rousseau, que o homem nasce livre, vejo ele acorrentado por tudo quanto é lugar, sem entrar nesse mérito agora, o bebê quando nasce, ele é aquele ser vivo, altamente dependente da mãe, talvez do pai ou quem for. A liberdade, digamos assim, no seu melhor entendimento, surge quando você é capaz de calcular consequências, assumir responsabilidades, certo? Saber que quando você toma decisão A, tem consequência A1, que isso impacta outras pessoas relacionadas. Então, eu acho que a melhor liberdade se conquista. No próximo bloco, mais sobre liberdade na visão do filósofo Isaiah Berlin. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre liberdade. Será que somos livres? Para o filósofo britânico Isaiah Berlin, o conceito de liberdade é multifacetado. Em seu ensaio, Dois Conceitos de Liberdade, de 1958, ele descreve que existem as liberdades negativa e positiva. Duas liberdades, né, Pondé? Qual a diferença entre elas? O Berlin era um filósofo liberal, né, da tradição liberal, radicado na Inglaterra. Ele, na realidade, tinha nascido em Riga, na Letônia, era letão. E ele, como liberal, ele tentava, então, pôr ordem na casa do que é liberdade, porque o conceito de liberdade, como a gente falava no começo, ele não é um conceito fácil. Liberdade negativa é aquela liberdade que eu possuo de realizar o que eu quero sem que nada me impeça, ou ninguém, ou nenhuma regra. Essa concepção de liberdade negativa, por exemplo, ela está muito arraigada em parte da consciência política americana, da América do Norte, que ela é passível de ser muito traduzida numa frase que os americanos usam muito, vira até slogan: "Not in my yard", não no meu quintal, certo? Quer dizer, na minha propriedade ninguém se mete. Aqui as regras são minhas? Aqui as regras são minhas, certo? Então, o negativo aqui não significa ruim, é claro, né?
liberdade ruim. Significa uma liberdade negativa porque não existe nenhuma estrutura posta para controlar a minha liberdade ou dizer o que eu devo fazer. Isso é muito forte, eu diria, em movimentos como nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem alguns também que se identificam com isso, movimentos americanos identificados como libertários, certo? E normalmente conversa muito bem com o capitalismo, não no entendimento dos grandes bancos, né? Mas no entendimento do capitalismo como eu monto o meu negócio. No meu negócio quem manda sou eu. Eu quero fazer o empreendimento de geleia natural, sei lá, e ninguém se mete. Então, essa compreensão de liberdade negativa, ela tende a olhar para o Estado assim, ó, não vem não, certo? E a positiva? A liberdade positiva tampouco significa que ela é boa. O positivo significa que ela é posta a partir de decisões institucionais, normalmente do governo, né? Então, ela é positiva nesse sentido, no sentido que você tem que legislar para ela acontecer. Você tem que tomar decisões para ela acontecer, né? E ela no sentido, ela parece meio oposta à anterior. Mas o objetivo da liberdade positiva, e ela é compreendida também como liberal, na sua origem. Aliás, eles são os liberals americanos, no sentido americano de liberal, né? Contemporâneo. Por exemplo, quando a lei determina que pessoas do mesmo sexo podem se casar, é um caso típico de liberdade positiva. Por quê? Porque você teve uma decisão legal que aumentou, que é uma das formas de definir liberdade positiva, aumentou o usufruto da autonomia daquelas pessoas. Então, é por isso que a liberdade positiva, ela é inicialmente definida como um conjunto de leis, de normas, como você queira, que visa ampliar o direito de escolha das pessoas. Então, normalmente, esse tipo de liberdade, ela é muito simpática à ampliação de direitos civis. Então, não é que uma é a priori inimiga da outra, as duas são necessárias para uma sociedade liberal, as duas para uma democracia. Não existe uma melhor que a outra? Não existe uma melhor que a outra, as duas são necessárias e às vezes elas podem entrar em conflito. Vamos assistir um trecho do filme Caminho da Liberdade, de 2010, que relata a jornada real de um prisioneiro polonês que foge de um gulag, sistema prisional da antiga União Soviética. Isso pode ser feito. Eu conheço uma passagem pela cerca. Onde? Lazaro, meu sócio, foi supervisor da construção e me mostrou. Poucos conseguiram fugir dos campos. E eu esperei muito tempo por alguém como você. Alguém com determinação e vontade de fazer isso. Mas para ir para onde? Não podemos ir para oeste, porque lá, além dos alemães, tem os soviéticos. Ir para leste, atravessar a União Soviética toda até o Pacífico. Não. Teria que ser para o sul. Correto. Mas sabe onde estamos exatamente? Eu creio que nós estamos a cerca de uns 500 quilômetros ao norte do Lago Baikal. Este é o lago. O campo é aqui. E a fronteira aqui. Podemos ir margeando o lago por aqui e seguindo para o sul. Exato. Então cruzamos a ferrovia Transiberiana até a fronteira com a Mongólia e a Liberdade. A primavera já chegou, teremos que esperar até o outono. Não, esperar por quê? Porque são mais de 1000 quilômetros até a fronteira, talvez mais. Precisamos planejar com cuidado e estocar comida. Eu já comecei a fazer trocas, barganhas, e faça o mesmo você. E no outono, o clima é mais previsível, Yanush. A neve fresca que cair vai cobrir nossas pegadas. E levamos os meus amigos.
Seus amigos, você confia neles? É claro. Nem todos vão sobreviver. Mas eles vão morrer livres. Essa frase final é significativa, né? Eles vão morrer livres. Bom, a gente tem um exemplo aí de um regime totalitário, que é muito fácil de entender. Não existe Estado de Direito. Quando não existe Estado de Direito, o Estado pode fazer tudo o que quiser com você. Ou pode existir um Estado de Direito, mas um Estado de Direito de exceção. O que é um Estado de Direito de exceção? É o que existia na Alemanha nazista, por exemplo. O Estado de Direito funcionava. Você comprava coisa, tinha que pagar, se não pagasse, seu nome ia para o Serasa de lá, você podia alugar apartamento, você arrumava emprego, você podia competir por um cargo. Agora, nada disso valia para os judeus. Então, o Estado de Direito de exceção. Você tem um grupo que ele está de lá de fora disso daí. Mas a frase final, que me parece toda a questão aqui, muitos vão sobreviver, mas eles vão morrer livres. Por quê? Porque eles vão morrer exercitando uma liberdade prática, que é fugir do ambiente onde eles não são livres de forma nenhuma. Seria uma forma, aqui no caso, um caso clássico de uma liberdade negativa desesperada. E Pondé, o Isaiah Berlin escreveu, não se pode ter tudo. A liberdade para os lobos muitas vezes significou a morte das ovelhas. Dá um exemplo disso para a gente na prática. Então, o que o Berlin quer dizer é que se você libera muito a liberdade negativa de grupos que têm mais poder, eles podem facilmente destruir as ovelhas, porque elas não têm a mesma capacidade de exercício de liberdade negativa, porque elas são mais frágeis. Elas precisam de mais elementos de liberdade positiva para conseguir empatar um pouco o jogo. Então, eu vou dar um exemplo concreto que pode parecer que não é liberdade, mas eu acho bom porque transita pelo tema da economia, né? Por exemplo, você tem um país como o Brasil, que uma parte da população menor consegue estudar em boas escolas, tá? E você tem uma imensa maior parte da população que não consegue estudar em boas escolas e acabam estudando em escolas públicas, que evidentemente algumas delas são boas, mas grande parte delas não são, né? E aí você fala, por exemplo, de livre concorrência, tá? O que acontece? Quem são os lobos aqui? A analogia. São as pessoas que frequentaram as boas escolas. Na competição geral, que competição geral é um ambiente de liberdade negativa, a competição geral do mercado, né? No ambiente da competição de mercado, as pessoas que estudaram em boas escolas, elas tendem a ter, é claro que tem exceções, mas elas tendem a ter um número maior de recursos para ocupar os espaços na sociedade, no trabalho. Elas largam na frente, né? Elas largam na frente, exatamente isso. Elas largam na frente porque elas vêm de um universo em que as preparou para ser lobos. Enquanto que as outras pessoas que não têm esses recursos, elas estão sempre para trás. Então, quando se fala, por exemplo, que o Brasil ou qualquer outro país do mundo nunca vai sair do buraco enquanto você não tiver um sistema público de ensino. E aqui eu não estou falando em universidade, hein, porque essa existe outra história. Um sistema público de ensino e que empate o jogo minimamente, as ovelhas sempre vão ser engolidas pelos lobos, que vão exercitar a sua liberdade negativa de alunos que frequentaram boas escolas, que acumularam recursos, aprenderam a mexer com inteligência artificial, sabem falar línguas e não sei o que, e viajam, e os outros todos que não têm essa capacidade. Então, melhorar a escola pública de forma a diminuir esse gap é uma iniciativa da liberdade positiva. Tá vendo? Porque é construir ferramentas para que essas pessoas aqui consigam
exercer papéis minimamente similares na competição. As duas têm a sua importância, então. As duas, assim, as duas têm sua importância. Se uma cresce demais, mata demais a outra. E se a de cá cresce demais, mata demais a outra. Pondé, existe liberdade sem conflito? Essa pergunta de $1 milhão. Então, se a gente olhar na história da filosofia, fora momentos utópicos, como o momento do Marx, imaginando o comunismo lá na frente, ou do Rousseau, imaginando o passado, que é meio o contrário no caso. Ou seja, a menos que você imagine um ser humano que não existe, tá? Um ser humano que não existe, ou seja, aquele ser humano que tem conflito de desejos, conflito de projetos, que tem afetos positivos e negativos, pode existir uma liberdade sem conflito. Mas uma vez que você leva em conta os seres humanos que existem, não existe liberdade que não tenha algum conflito. Por isso que é importante uma lei honesta, não corrupta, que de alguma forma medie esses conflitos. E você se sente livre de ser quem quiser? No próximo bloco, nós vamos conversar sobre liberdade e autenticidade. A gente já volta. Estamos de volta com Linhas Cruzadas e no assunto de hoje, qual o conceito de liberdade? Para os artistas e pensadores do movimento romântico, iniciado no fim do século XVIII, o conceito de liberdade estava ligado à subjetividade, às emoções, à individualidade. A liberdade romântica podia ser entendida como transgressora? Muito, né? Inclusive o movimento romântico é muito responsável por fetichizar a transgressão como liberdade, aliás, intimamente associado. O movimento romântico ele é um movimento de mal-estar com a modernização. Então, a liberdade que os românticos defendem de cara é a liberdade de eu não ter que ser moderno no sentido de ser eficiente, produtivo, quantitativo, funcional, certo? Porque esse conjunto de adjetivos, digamos assim, ou de funções, elas vão coalescendo na modernização para se transformar no verdadeiro contrato social prático, que a gente sente na pele até hoje. Tem que produzir, tem que bater meta, tem que entregar, tem que ter custos. Os românticos se sentem exilados do mundo, porque eles se sentem pessoas de um outro mundo que acabou. Apesar que eles são desse, porque vivem nessa época. Por isso é um fenômeno moderno de qualquer jeito. E a liberdade, nesse caso, é justamente... vou dar um exemplo. Tem um exemplo de um livro do Goethe chamado Werther, Sofrimento do Jovem Werther, em que é um romance epistolar de cartas. Ele está trocando cartas com um amigo e também com a mãe, e ele é apaixonado pela Charlotte, que se casa e é fiel ao marido e tal, e ele é louco por ela, e ele fica conversando com ela e tal, passa o dia inteiro fazendo isso, e a mãe escreve uma carta para ele dizendo que ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, né? E aí ele escreve uma carta para um amigo, se lamentando, e ele diz assim, ele diz mais ou menos assim, minha mãe diz que eu não faço nada. Como não? Eu amo. A mãe estava falando que ele não faz nada em troca de dinheiro, certo? E ele entende fazer, personagem romântico, né? Ele entende que amar é a forma mais sublime de fazer alguma ação, que é o amor. Já é muita coisa, né? E que é muito maior do que arrumar um empreguinho para ganhar dinheiro, essa coisa suja de comerciante pequena, entende? Então, a liberdade romântica aparece como a liberdade para eu não ter que ser burguês. Jean-Paul Sartre, em sua obra O Ser e o Nada, fala sobre a liberdade existencial. E na quarta parte do livro, intitulada Ter, Fazer e Ser, expõe a liberdade concreta. O que é liberdade concreta? A liberdade concreta é quando você
Liberdade só existe quando você está exercendo ela num momento e numa situação específica e não abstratamente aqui em cima. Ó. Vou dar um exemplo. Eu sou contra, vou dar um exemplo da época. Eu sou contra a Alemanha nazista, por exemplo. Eu sou contra a Alemanha nazista. Eu acho um absurdo a perseguição aos inimigos do nazismo, aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais, sei lá qual grupo for que eles perseguiam todos esses. Sou contra, acho um absurdo. Isso não é, essa opinião que eu estou emitindo não é uma opinião de uma liberdade concreta. Eu só posso dizer que eu sou livre se eu estiver agindo contra isso. Concretamente, no momento histórico, no espaço geográfico, onde esse ato de liberdade acontece. Entendeu? E não... Isso é típico do pensamento existencialista do Sartre, que era obcecado pela ideia de liberdade. Continuando ainda, né, falando dele, ele tinha um relacionamento não monogâmico com a Simone de Beauvoir, né? Sim, então, famoso. A gente pensando nisso, essas escolhas românticas, individuais, podem comprometer a liberdade do outro? Veja bem, no terreno dos afetos, o Sartre era famoso porque ele tinha um monte de teorias na cabeça, e ela também, a Simone de Beauvoir, sobre como deveriam ser os relacionamentos para que os dois fossem livres. Então, de cara, a tese era que você deveria viver separado, em casas separadas, e você deveria ter relações afetivas tantos quanto você quisesse. Então, se eu sou uma pessoa que acho, eu amo você e você deve ficar só comigo, e você não concorda com isso, então eu estou cerceando sua liberdade. Agora, aí vem o reverso interessante. Digamos que eu vivo com uma pessoa que ela quer uma relação aberta. Eu não concordo com relação aberta. Mas como eu gosto dela, eu me submeto à relação aberta que ela tem com outros caras. A relação dela. A relação dela com outros caras. Porque como eu a amo, então eu me submeto a essa situação para que eu a tenha também assim como os outros caras a têm. Nesse sentido, a minha liberdade também está cerceada. E será que existe relação entre liberdade e autenticidade? Vamos ouvir a opinião do economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca e do cantor e compositor Rogério Skylab. Liberdade, nesse sentido mais romântico do termo, está muito ligado com a nossa autenticidade, com você expor, com você agir da maneira que surge espontaneamente do seu coração ou de dentro de você, sem se importar com limites nem externos, nem com limites que você mesmo colocaria na sua ação para não pegar mal ou para refrear os seus impulsos em nome de um plano mais estratégico de longo prazo, nada disso. É uma liberdade da ação não controlada que surge de forma espontânea e forte e que exige ser expressa no mundo. Eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu estou falando. E sim, eu posso ser penalizado. Dependendo do que eu vir a falar, eu posso ser penalizado. Enfim, das relações sociais, das declarações pessoais, né? Do que você acredita, do que você não acredita. Nesse sentido, de uma possível penalização, eu diria para você que não existe liberdade absoluta. Se a gente agisse da maneira espontânea, como o nosso coração manda 100% do tempo, a sociedade humana não durava um dia. A gente tem várias vontades diferentes, cada um de nós tem os seus impulsos, cada um de nós tem as suas paixões, os seus desejos. Elas são incompatíveis, inclusive. Não dá para todo mundo ter tudo o que quer dos outros o tempo todo. Não existe, de fato, uma liberdade absoluta. Existem leis que devem ser respeitadas. Existe o campo da arte. O que é o campo da arte? É o campo do imaginário. Jorge Bataille vai dizer, é o campo do impossível. Olha para o lado, olha para o outro,
Disfarça, não vem ninguém. Alá, ele tá enfiando a mão dentro da calça. Nesse campo, você tem liberdade absoluta, porque você está falando do campo do imaginário. A sociedade, para existir, é o que dizia, por exemplo, Freud, né? Precisa que a gente limite os nossos impulsos, limite esses desejos, essas vontades que aparecem, né? Que muitas vezes são destrutivas, muitas podem ser destrutivas para nós ou para os outros, ou não são desejadas pelos outros, e a gente está vivendo numa sociedade em que tem muitas pessoas com muitas vontades muito diferentes. No campo da arte, que é o campo do imaginário, não pode haver nenhum tipo de censura. Seja a censura ética, moral, política, ideológica, uma ideologia que seja identitária, que vem predominando no Brasil ultimamente. Esse tipo de censura não pode existir na arte. Uma vida com uma liberdade total é uma utopia, porque é uma coisa que nunca vai poder acontecer. E se acontecesse, a gente rapidamente veria como ela não é tudo isso. Agora, e que esse sonho, que esse desejo de uma vida mais livre, mais autêntica, em que o que está dentro de nós realmente dê a tônica da nossa vida, acho que esse tipo de sonho nos movimenta, né? E faz a gente ir para frente. Essa ideia de que a arte seria um território da liberdade, enquanto tal, a liberdade criativa é tipicamente romântica. Inclusive historicamente, porque, como eu dizia no começo, quem inventou a nossa concepção de arte desde o século XVIII para cá foi o movimento romântico, né? O gênio romântico, ou seja, aquela pessoa que supostamente tem uma capacidade de aprender e expressar coisas que os outros não conseguem. Agora, dizer a arte, eu até posso imaginar que eu, imaginando a peça artística que eu vou produzir, que eu sou completamente livre. Mas na prática isso não existe, né? Porque tem grupos que podem se considerar ofendidos, como ele mesmo cita. Hoje o movimento identitário funciona profundamente como censura. Não existe liberdade absoluta, tanto por boas razões, quanto por más razões. É o que eu quero dizer. Isso que o Joel está falando sobre a força da liberdade romântica, da autenticidade, ela vai muito ao encontro daquela famosa frase do Steve Jobs para alguns alunos nos Estados Unidos: follow your heart, siga seu coração. Quer dizer, seguir o coração no romantismo significa o coração tem um impulso que quando você o segue, você pode não conseguir realizar tudo o que você quer, mas você não se perde. E é preciso ter coragem para segui-lo, para ser autêntico? Total. Aliás, os românticos valorizavam muito a ideia da coragem, justamente de você ser si mesmo. Então, os motivos positivos, digamos assim, no sentido de bom agora, para a liberdade não ser absoluta, o Joel expôs de forma muito clara. A liberdade é terapêutica? Olha, Andresa, eu acho que a liberdade pode ser profundamente terapêutica, principalmente para uma pessoa que tenha vivido muito tempo sem ter acesso a formas mínimas de liberdade. Então, eu acho que pode ser terapêutica. Agora, ela pode não ser terapêutica se ela é vivida como o mundo gira ao redor de mim. Meus pais me deixaram eu fazer tudo que eu queria a vida inteira, então você, professora, vai ter que deixar. Porque senão eu vou chamar minha mãe aqui, porque senão eu vou chamar meu advogado. Então, eu acho que a liberdade pode ser terapêutica quando você está falando de pessoas que viveram de forma cerceada. Agora, ela pode ser bem não terapêutica com um bando de gente folgada e mal educada que anda solta por aí. Daqui a pouco, qual o papel do Estado na liberdade do cidadão? A gente volta já. Estamos de volta com Linhas Cruzadas e hoje discutindo as múltiplas vertentes da liberdade. Na obra do Contrato Social de 1762, o filósofo Jean-Jacques Rousseau escreveu: "O homem nasce livre, mas está em toda parte acorrentado." Onde é o que acontece com a nossa liberdade dentro do espaço das leis? Então, essa ideia do Jean-Jacques Rousseau, que eu havia citado no começo, en passant, ela é um dos pilares da liberdade romântica, inclusive, a ideia de que
nós nascemos em si livres, né? Os bebês, e por todos os lados a gente está acorrentado. Ou seja, a sociedade retira a nossa liberdade, que na origem faria parte da nossa essência humana. É uma frase romântica, utópica, né? O bebê nasce e não tem nem consciência que ele existe. É outra história. Porém, a noção de que a liberdade humana existe dentro de regras, ou leis, ou normas, que o Rousseau, nesse texto, nesta frase, encara de uma forma negativa, ruim, porque justamente ele vai fazer a crítica desse tipo de contrato social em que a elite corrupta levou a vantagem, ele vai chegar nisso lá na frente, né? E entender que a gente deveria procurar formas políticas de que o homem fosse um pouco mais livre, como era na sua origem. Ele nunca disse que ia voltar à origem. Mas nem todos os filósofos, evidentemente, partilhavam ou partilham essa noção, digamos, negativa que o Rousseau tem do conjunto de leis que limitam a liberdade do homem. Muitos, inclusive, vão entender que só existe liberdade dentro do espaço da lei. Porque, nesse sentido, a lei emana do conjunto de normas que diz o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Portanto, a liberdade é uma figura jurídica nesse sentido. E a ideia de que existisse liberdade antes da lei, portanto, antes do contrato social, miticamente pensado, não é liberdade, é bagunça. É lei do mais forte. É simplesmente... É virar libertinagem, né? Como fala. Inclusive libertinagem, né? A liberdade só existe quando existe algum tipo de parâmetro que organiza o convívio social. E uma vez que você vive dentro desse parâmetro, você pode assistir o filme que quiser, dormir com quem quiser. Há algum tempo atrás não era assim. Dependendo de com quem você dormia, você podia ser morto, preso, sei lá, alguma coisa assim. Então isso se mexe, né? A tal liberdade positiva que a gente vê lá. Isso se mexe. As leis, elas se mexem, e quando elas se mexem, elas mexem com o que significa a lei dentro desse espaço jurídico. Então não existe liberdade sem lei. Uma pesquisa feita pelo Poder Data revelou que 7 em cada 10 brasileiros confiam pouco ou não confiam no trabalho da polícia. O que acontece com a nossa liberdade quando as instituições são questionadas? Dá ruim. Dá ruim. Porque, por exemplo, se você suspeita que a polícia... Eu posso não confiar na polícia porque eu acho que ela é mal treinada. Eu posso não confiar na polícia porque eu acho que ela usa o poder de violência legítima dela de forma ilegítima. É legítima porque ela representa o braço armado do Estado, né? Mas eu posso não confiar nela porque eu acho que ela usa esse poder a priori legítimo de forma ilegítima. Eu posso não confiar nela porque eu entendo que ela é corrupta, certo? São vários os motivos. Agora, se a gente pode entender, talvez, como pode dar mais ruim ainda, mais ruim, isso já é ruim, mas o que eu quero dizer no sentido mais amplo, mais profundo, por exemplo, quando você tem a credibilidade do poder judiciário posto em dúvida, aí a porca torce o rabo. E essa crise de credibilidade, grosso modo, ela pode acontecer não só por razões ideológicas, como a gente tem pensado muito no Brasil nos últimos anos. Ela pode acontecer, por exemplo, se figuras do poder judiciário são vistas em situações privadas. Por exemplo, encontrando com empresários muito ricos, encontrando com figuras dos poderes legislativo e executivo. Aí dá muito ruim,
Por quê? Não que a polícia não dê ruim, mas a polícia ela é o braço armado do monopólio legítimo da violência do Estado que determina o Estado de Direito. O Poder Judiciário está acima disso. Então, se há erosão nessa credibilidade aqui, você pode ter, de fato, um risco no entendimento do que é o Estado de Direito. E quando você duvida do Estado de Direito, aí o Estado perde a legitimidade de usar a sua violência. E o Estado pode restringir liberdades para garantir segurança? Mas ele faz isso o tempo todo, né? Desde o limite mais simples, né? O que eu quero dizer simples? Aquilo que todo mundo entende, quer dizer, alguém que resolve tirar o meu celular, por exemplo, né? Então o Estado vai lá e prende, né? Um clichê. Ou alguém que tira a vida de outra pessoa, o Estado vai lá e prende, né? Agora, quando você adentra territórios, por exemplo, que lida com a liberdade negativa, porque a liberdade negativa, ela não pressupõe uma ação fora da lei. Não é que a liberdade negativa não reconhece a lei. A liberdade negativa entende que o conjunto de normas não deve ser alargado a ponto de que cada vez mais eu tenha menos liberdade negativa, certo? Então, esse debate é um debate sem fim e um dos territórios onde você tem um conflito entre direito à segurança, manutenção da segurança e liberdade negativa é o debate sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, os limites que devem ser dados à liberdade de expressão é objeto de intensa controvérsia, certo? Intensa. Do meu ponto de vista, não há resposta evidente a isso. É quase como se eu tivesse que fazer uso aqui do conceito do Sartre e dizer que só se pode decidir em liberdade concreta, certo? Uma coisa é se eu tiro do ar no exercício do poder do Estado algo que você postou. Outra coisa é se eu tiro o seu perfil do ar. E aí vem o risco da soberania que eu me referia. A possibilidade do número grande de pessoas começar a entender de que esse cerceamento da liberdade, na realidade, visa uma intenção ideológica, aí começa a surgir dúvida com relação ao poder de exercício do Estado de Direito. O filme Melancolia, de Lars von Trier, explora a liberdade existencial, retratando as relações pessoais que comprometem a liberdade individual de alguns personagens, como a de Justine, que se sente presa no próprio casamento. Vamos ver um trecho. Hi, Clay. I'm just taking a little nap. Dead nap. It's your wedding. You're not even halfway through yet. No, you're right. I have to pull myself together. What's going on, Justine? I'm trudging through this gray, woolly yarn. It's clinging to my legs. It's really heavy to drag along. You're not. I know you hate to hear it. Don't say a word to Michael. You think I'm stupid?
esse filme é adulto, né? Até muitos adultos não aguentam. E a Justine tem recorrentes sonhos, imagens em que ela se vê andando com vestido de noiva e que tem coisas nas pernas, é isso que ela fala, que amarra as pernas dela, ou seja, ela não consegue ser livre. Então, o primeiro entendimento claro dessa cena e do filme é de que a Justine quer exercer a sua liberdade de não querer casar e de não estar afim daquela festa. Mas a Justine, ela é uma melancólica, profundamente melancólica. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um nível de liberdade nessa personagem gigantesco e terrível, de certa forma, que é o seguinte: melancolia é o nome de um planeta que está indo bater na Terra, né? À medida que esse planeta vai se aproximando, tem uma cena em que ela está deitada numa espécie de jardim, nua ou quase nua, contemplando o planeta, quase numa relação erótica com o planeta que vai bater na Terra. À medida que o planeta vai se aproximando da Terra e todo mundo fica desesperado, ela vai saindo do quadro melancólico. Ela vai deixando de ficar doente, certo? E no final ela está bem, digamos assim. Ela é a única pessoa ali no grupo que reage bem ao fim do mundo. Qualquer psiquiatra, psicanalista, psicólogo sabe explicar que esse processo da personagem é porque para ela, como melancólica, o mundo já tinha acabado. E se o mundo vai acabar de vez, graças a Deus, só agora eu vou ser de fato livre. Essa é a liberdade da personagem. Bem cara. E nós somos livres para falar aqui sem parar, estourar o tempo? Não, a gente tem uma chefa que controla o nosso tempo. Chega, então Chega. Ficamos por aqui? Então a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até mais.